Bem-vindos ao Melo in Japan. Eu sou o Melo e esse é o terceiro episódio da série De Carona com o Melo. Nós estamos em Osaka, indo agora para Kobe. É uma viagem curta, mas hoje eu quero falar sobre uma coisa interessante com vocês. O nome desse vídeo é Ser ou não ser? Eis a questão. No caso, motorista de caminhão. Não só como motorista de caminhão, mas ser motorista em geral, né? Desde que meu pai me deu uma chance, quando eu tinha 9 anos de idade, dirigi um Fiat 147 por mais ou menos 200 metros, eu me apaixonei por dirigir. Depois disso, eu só pude dirigir de novo quando eu já tinha meus 17 anos, quando eu comprei meu primeiro carro, um Opala. E desde então, basicamente, sempre fui apaixonado por dirigir. Sempre, até hoje, eu adoro, gosto muito mesmo. Inclusive, é o que eu já começo falando sobre isso, de gostar, porque se você quer ser motorista, não importa do que tipo de veículo você pretenda dirigir, você tem que gostar de dirigir. Não adianta você querer ser caminhoneiro, taxista, qualquer tipo de profissão desse gênero, e você primeiramente não gosta de dirigir, você só vai estar se fazendo infeliz. Então, se não gosta, não se meta, é o que eu diria, com todo respeito. Mas se você gosta, é uma das melhores coisas que tem. Claro que infelizmente no Brasil é uma grande exceção, né? Porque no Brasil, como a maioria das profissões, ela é uma profissão bem desvalorizada. E às vezes até meio mal vista, dependendo do ramo que você entra. Mas em países desenvolvidos, como nesse caso o Japão, e eu aprendi a dirigir de verdade nos Estados Unidos, que eu tive um carro por pouco tempo no Brasil, então eu nem sabia dirigir. Eu fui aprender a dirigir mesmo em Nova York, quando eu comecei a trabalhar com caminhões pequenos. Então, em qualquer país desenvolvido, é uma excelente opção. Primeiro, uma coisa muito importante que as pessoas... Tem gente, mas caminhão não dá dinheiro, besteira. Muita gente aqui no Japão mesmo fala isso. Besteira, prefiro trabalhar numa fábrica. É claro, se você for dirigir um caminhão pequeno, nem eu recomendo pra você. Caminhão é o seguinte, no caso de caminhão, né? Nesse caso, quanto maior tua responsabilidade, melhor tua gratificação. Caminhão pequeno, quanto menor o caminhão, mais você vai trabalhar, mais pesado vai ser em geral o trabalho e menos dinheiro você vai ganhar. Então, de certa forma, essas pessoas que falam esse tipo de coisa, elas têm o seu nível de razão. Realmente, se você for trabalhar com um caminhãozinho pequeno aí, não compensa não. Eu não recomendo. Agora, se você quer realmente virar um profissional, tirar uma carteira de caminhão grande, carreta, e aprender mesmo e se dedicar a isso, com certeza você vai se dar muito bem. Até hoje nunca vi ninguém se dar mal com isso. Nos meus 8 anos que eu tive nos Estados Unidos, que eu tive minha carteira de caminhão lá, 6 anos na verdade que eu tive carteira de caminhão, 2 anos de caminhão pequeno e carro, mas foi maravilhoso. Consegui adquirir muitas coisas, realmente fiz muita coisa. Mas em geral, dirigir pode ser muito compensador. Principalmente se você é uma pessoa séria, que cumpre com horários, cumpre com o que tem que ser feito, é honesto. Você sendo honesto, em qualquer profissão você se dá bem. Mas principalmente nesse tipo de profissões que você tem que entregar algum produto ou uma carga, você tem que chegar na hora, você tem que fazer a coisa, seguir as regras tanto principalmente de trânsito, quanto dos trabalhos, é claro. Né? Fazendo a coisa certa, toda energia boa que você joga, ela sempre vai retornar para você. Tudo que você planta, você vai colher. Então, se faz uma coisa boa, é claro que vai ter retribuição por isso. Eu comecei com caminhão de pão, caminhãozinho pequeno de 3 toneladas, 2 toneladas.
Depois passei para um caminhão maior de 4 toneladas. Depois pulei para carreta. E carreta diminuí para dump truck, que seria caminhão basculante de carregar terra, areia, asfalto. E também trabalhei muito fazendo part-time, né? Aqui no Japão chama de arubaito, nos Estados Unidos chama de part-time. Trabalho temporário, que se trabalha algumas horas nos fins de semana, com limousine também. De limousines variando de 6 até 30 passageiros. Também foi muito gratificante e uma experiência incrível. Teve uma época que eu fazia, depois que eu parei de trabalhar com carreta, comecei a trabalhar só com caminhão local, carregando asfalto fim de dia de semana e pedra, e fim de semana carregando até mesmo algumas celebridades. Que era muito compensador, é muito interessante. O trabalho de limousine, esse trabalho executivo de motorista é uma coisa muito legal para quem gosta, né? Gosta de conhecer pessoas diferentes, e é realmente muito gratificante. Então, como eu disse, ser ou não ser vai depender da sua localização. Se você mora num país como o Brasil, é extremamente complicado, porque como não é valorizado, tem esse nível de risco, é bem grande. Agora, se você está fora do Brasil, no Japão, Estados Unidos, Austrália, Canadá, qualquer um desses países desenvolvidos, é um mercado excelente, porque normalmente falta muita gente para fazer esse tipo de trabalho. Que como países desenvolvidos, o número de pessoas que são formadas, né? Eu não cheguei a me formar, eu fiz um curso de logística, mas infelizmente 6 meses antes de terminar o curso eu tive que parar. Faculdade de logística, né, no Brasil. Tive que parar porque não tinha condições de terminar de pagar a faculdade, então infelizmente não deu como. Gostaria de ter me formado, mas não foi dessa vez ainda. Mas foi muito gratificante. Eu soube a parte de trás do trabalho do transporte, o que é bem interessante saber também. Pra quem não sabe, logística, né, transporte, manuseio de materiais, é desde que um produto sai da terra até se entregue ao cliente na porta de casa. Tudo entre isso é logística. Até tem alguns vídeos, tem outro vídeo sobre logística no meu canal. Depois eu deixo um link aí para quem tem mais interesse. Um vídeo que eu traduzi de inglês para português, eu coloquei no tempo da faculdade. Deixo um link aí no canal para a galera dar uma olhadinha. Tem interesse nessa parte mais teórica do que é dirigir, né? Teórica é bem interessante saber mais sobre logística. Se você também se você gosta desse ramo e ainda não está pensando em fazer uma faculdade também é muito recomendável. Principalmente se você fala inglês e alguma outra língua. É um dos trabalhos aí, principalmente no Brasil, que é mais fácil se formar e que ganha um dinheiro bem gratificante, comparando com muitas faculdades. Agora, dirigir, nesse caso eu estou dirigindo um caminhão, é um caminhão que no Japão a gente chama de Ogata. O padrão de caminhões no Japão é bem diferente do Brasil, diferente dos Estados Unidos. São esses caminhões de 3, 4 eixos que carregam em média 20 toneladas, sem carreta. É do tamanho, a cabine é do tamanho de um caminhão com carreta, mas ele não tem uma carreta. É exatamente como aquele do outro lado da rua que está estacionado lá. Aquele é o de 4 eixos, que é exatamente o que eu estou dirigindo hoje. O meu normalmente tem 3, o que eu dirijo nos outros dias. E é interessante. Esse trabalho mesmo tem que carregar e descarregar o caminhão. Mas é simples porque são carrinhos, então é só tirar os carrinhos e colocar. É bem tranquilo. Ali na frente, do lado esquerdo, vocês podem ver, tem um warehouse, um barracão de uma empresa. Que é de várias empresas, na verdade, até FedEx e DHL. Que ele tem, acho que 6 andares. Em outro vídeo eu tenho subindo e descendo essas mesmas rampas, mostrando como é que é. Se tiver interesse de ver mais de perto, também recomendo ver meus outros vídeos. Que aqui no Japão, como tá, o espaço é pequeno, né? As empresas fazem, FedEx aí. As empresas fazem diversos andares, o pessoal sobe de carreta. Então, como eu estava falando, é um trabalho bom, gratificante, mas vai variar muito da onde você vive, né? Se você mora em outro país aí,
No Brasil até é bom, mas no Brasil é complicado por causa da violência, né? Assalto e segurança é bem difícil. Eu mesmo, infelizmente, eu não tenho experiência nenhuma com caminhão no Brasil. E nunca quis ter, e não faço questão. Admiro quem tenha, porque realmente é uma profissão bem difícil, bem sofrida no Brasil. Mas eu, na verdade, sempre já tive meio fácil, né? Como fui em países desenvolvidos, bem tranquilo. Eu tive a oportunidade de mais ou menos 5 anos que eu trabalhei com carreta nos Estados Unidos. Eu passei por mais ou menos aproximadamente 43 estados, entre Nova York, Los Angeles, Seattle e Miami. Basicamente tudo eu rodei aquilo lá dos 48, né? Estados que tem ali continentais. 43 deles eu fui. Só não fui em Montana, Norte, South Dakota, Maine e mais algum outro estado lá que eu não lembro agora. E claro, Alaska e Havaí também não, né? Porque não fazem parte dos estados continentais. Mas foi mais ou menos 1 milhão de quilômetros rodados nesse período. Rodava aí 3 a 5 mil quilômetros por semana. Os caminhões americanos são incríveis, dá para você rodar 130 km por hora na maioria parte dos lugares sem ter nenhum problema, sem levar nenhuma multa. O limite de velocidade varia de 100 a 120 km por hora, mas se for 120, se for 130, a polícia não te enche o saco. Então é bem interessante. É uma experiência muito singular. Quem puder, quem tem vontade às vezes de mudar de carreira e fazer uma coisa assim, eu recomendo, é bem legal. É claro que tem seus negativos, né? Normalmente você fica vários dias fora de casa. Eu mesmo nesse trabalho, mesmo no Japão, sendo um país do tamanho do Tocantins, eu ainda saio de casa na segunda-feira e volto no sábado praticamente. Venho quarta e sexta, mas fica um pouquinho só e tem que sair de volta. Não é fácil, entendeu? Claro, como nenhum outro trabalho, não é fácil. Tem seus positivos e negativos, né? O lado negativo é esse. Para a família, para você ser casado e ser caminhoneiro, trabalhar com caminhão, você tem que... Sua esposa tem que ser uma pessoa muito sensata. Você também tem que ser sensato, é claro, para não ficar traindo a mulher e fazendo porcariada por aí, né? Tem que levar a sério, né? Infelizmente não é todo mundo que leva a sério. Porque você vai ficar longe, né? Você não vai ficar perto todos os dias. Agora, se você quer dirigir e quer estar em casa todo dia, no caso de caminhão, eu recomendo muito dump truck. Os caminhões de vasculantes, né? Que carrega pedra e areia. Esses caminhões dump truck, eles são... Trabalho é muito bom. Paga relativamente bem. Você vai ganhar aí uns 20% a menos do que você ganharia trabalhando na estrada. Mas em compensação você vai trabalhar das 7 da manhã às 5 da tarde. Talvez até menos. Eu tive um período aí que eu trabalhava, saía de casa às 6 da manhã, 3 horas da tarde eu já estava em casa. Nos Estados Unidos. Era excelente. Era muito bom mesmo. Muito bom trabalhar com dump truck. E o caminhão é pequeno, fácil de manuseio, não tem carreta. Carreta também não é nada do outro mundo. Na verdade, um caminhão aí, para você ter uma experiência razoável, são 3, 4 meses de experiência. Agora, se for um caminhão com carreta, você vai precisar de no mínimo 6 meses para você dizer assim, não, eu sei dirigir uma carreta. É bem mais complicadinho. Para você entrar e sair de qualquer lugar, são 6 meses de experiência. Se você ver meu primeiro vídeo, é essa mesma rota, só que vindo. Agora nós estamos voltando de Osaka para Kobe. E uma das grandes vantagens de trabalhar como motorista, ser um motorista profissional, que muito raramente você vai ter problema de arranjar emprego. Claro, talvez o primeiro ano de você tirar a tua carteira e começar não vai ser mais fácil. Eu recomendo você ter um contato com alguém, um conhecimento, alguém que já esteja no business, né? Alguém que já esteja no mercado, para te indicar, para te ajudar a conseguir ter os primeiros empregos. A partir do momento que você trabalha por um ano, 6 meses a um ano, você já sabe lidar bem com um veículo, um caminhão, você não vai ter dificuldade mais de emprego.
quase que qualquer lugar, você fala, não, eu tenho um ano de experiência, então, eles vão pensar meia vez. É claro, dirigir com segurança, evitar ter acidente também, né? Você tendo acidentes também, a maioria dos países isso vai estar marcado na tua carteira, também não vai ser uma coisa muito boa. Em geral eles não vão. Recentemente mesmo, nessa minha empresa, um amigo meu ia ajudar lá um árabe amigo dele a arranjar trabalho. Perguntaram para ele na entrevista, ah, mas você teve acidente? Ah, não tive. Aí foram ver lá, a carteira do cara tinha lá um acidente lá, com uma bicicleta. O cara acho que atropelou uma mulher de bicicleta, uma coisa assim. O cara não pegou o trabalho, não aceitaram porque ele mentiu. Entendeu? Então sempre tem que ser honesto nesse momento, né? Se ele tivesse pelo menos falado, não, eu tive um pequeno acidente, aconteceu assim assado, talvez até tinham contratado ele. Agora como ele mentiu, mentira tem perna curta, pessoal. E é um vício terrível. Então, ah, mas todo mundo mente. Pô, mas se você não mentir, você já é um canalha a menos. Então já é uma coisa boa. Então, evitar mentira, né, pessoal? Ser sempre mais honesto possível, isso é muito bom. Todas as pessoas se esforçassem um pouquinho mais para ser honesto, o mundo era bem melhor. Né? Infelizmente, muita gente gosta de uma mentira. E o pior, às vezes você fala a verdade e as pessoas ainda ficam bravas com você que você está falando a verdade. Isso que é o pior problema do mentiroso. Não, se o cara se comprasse tanto na mentira que quando escuta a verdade ainda quer brigar com o outro. Que eu já vi vários casos assim. Ou simplesmente ficar bravo e virar a cara. Então, ser honesto é uma coisa muito importante. Infelizmente, nos dias de hoje, cada vez menos pessoas tentam ser honestas. Então eu faço minha parte, eu tento ser honesto, não mentir. Se eu falar alguma informação errada, às vezes é porque eu posso estar equivocado, mas eu sempre tento e deixo isso bem claro. Se eu falar alguma coisa que eu não tenho certeza, eu aviso, ó, esse detalhe talvez não seja assim, como eu já disse em outros vídeos. Mas sempre é bom procurar, né? Você está em dúvida também, mas muitas vezes a melhor coisa é procurar, pesquisar. Hoje em dia é muito fácil você pegar um telefone, um computador, ir no Google e buscar a tua dúvida. Da mesma forma que você tem uma dúvida a respeito de uma coisa, muitas pessoas já tiveram antes de você. E se você gastar alguns minutos, você vai descobrir a verdade facilmente. Ou pelo menos vai ter uma noção melhor sobre aquela informação. É muito simples, infelizmente muita gente tem preguiça de fazer isso. Não tem curiosidade. Eu já sou um cara muito curioso, então tudo que eu não tenho muita certeza eu tento ir no Google, tento ir na internet e ler um pouco. Claro que você não vai na primeira fonte, vai ver várias fontes. Não é porque está na internet que quer dizer que é verdade. É sempre bom você buscar várias outras fontes. Mesmo dentro da internet tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Vai de você ser sensato e descobrir a diferença entre uma e outra. Mas resumindo, eu já tenho uma carreira de mais ou menos um pouco mais de 8 anos de motorista. Faz mais de 20 anos que eu dirijo, mas motorista profissional 8. Em 3 países. No Brasil eu dirigi por pouco tempo. Depois de ter ficado quase 14 anos nos Estados Unidos, eu passei quase 4 anos no Brasil. Fui taxista por um período. Foi uma experiência muito boa, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito sofrida, porque ao mesmo tempo que ganhava bem, mas era um risco de vida a cada momento, porque o sistema de segurança dos táxis do Brasil é terrível para o motorista. Você não tem segurança nenhuma, você pode sofrer um atentado ali a qualquer momento, alguém te dá uma facada, um tiro, até te matar. Até quando eu desisti, depois de 4 meses, a própria pessoa que entrou no meu lugar foi assaltado e quase linchado por 4 bandidos. O cara ficou 15 dias na UTI, porque os caras deram voz de assalto, ele falou que não tinha dinheiro e eles partiram para ignorância, quase mataram o cara. Foi bem triste mesmo. Então, como eu digo, ser motorista varia da tua localização. Não é para qualquer um e também não é para qualquer lugar. Se você tem a chance de morar em outro país, um país desenvolvido,
é extremamente recomendado. Principalmente se você não teve a chance de fazer uma faculdade, não teve tanta escolaridade, né? É um trabalho que em pouco tempo você pode se tornar um profissional e ser bem gratificado por isso. Então, resumindo, vale muito a pena, né? Agora, no caso do Brasil mesmo, como eu falei, eu fui taxista lá, não tenho vontade de ser caminhoneiro lá, por causa da segurança. O problema lá é a segurança. Também as estradas são mal projetadas, né? Então, é bem complicado essa situação. Mas, em geral, é uma excelente profissão. Claro que vai valer da pessoa e da localização, né? Ser ou não ser é a questão, eis a questão. E a resposta é essa aí. Vai variar segundo sua localização. Aqui no Japão mesmo, como eu disse, muito bom. Bom, mas ao mesmo tempo também complicado por causa disso, né? Por causa daqui, como as leis são as mais restritas, você tem que ser uma pessoa extremamente séria. Bom, qualquer profissão você tem que ser sério. Mas aí que tá, com grandes responsabilidades, vem grandes gratificações e também grandes... vão te pedir muito por isso. Quanto mais responsabilidade você tem, maiores serão as cobranças. É essa palavra que eu estava buscando. A cobrança sempre vai ser maior. Então, basicamente é isso aí, pessoal. Se você tem vontade, eu recomendo. É muito bom. Sei que no Brasil hoje em dia está tendo muito Uber, a galera tá, infelizmente, muito engenheiro lá, está tendo que ser turista de Uber porque não tem trabalho. Enquanto em países desenvolvidos, hoje mesmo nos Estados Unidos, eles estão com uma deficiência, estão com um déficit de 70 mil caminhoneiros, truck drivers. Não tem de onde tirar. Vários outros países estão precisando, principalmente países desenvolvidos, né? No Brasil é bem provável que precisem bastante também, mas o problema é que lá nessa questão da segurança, né? Que é bem complicada. Os caras assaltarem, roubarem carga, roubarem caminhão. Agora, em países desenvolvidos esse tipo de coisa praticamente não existe. Não vou dizer que não existe, mas... hoje mesmo estava vendo no Facebook, pela primeira vez aqui no Japão eu vi alguém falando que um caminhão foi roubado. Mas um caminhão do cara era um caminhão de carregar motos de corrida, então foi uma coisa assim bem específica. Acabaram roubando esse caminhão cheio de motos e equipamentos de corrida, então é difícil. Mas nos Estados Unidos mesmo, todo o tempo que eu tive lá, ouvi falar de roubo de carga, alguma coisa assim, mas muito raro, muito raro. Você pode estacionar onde você quiser, dormir onde você quiser. Nunca ouvi falar de roubo de assalto a caminhoneiro. Roubo de carga, eu ouvi falar de brasileiros que andaram se metendo com isso, né? Infelizmente, nosso povo, mesmo com chance de sair do Brasil, muitos ainda fazem coisas erradas e acabam sendo repatriados, né? Sendo gentil. Não deviam nem ter saído de lá pra vir fazer cagada. Mas... em geral, é bem seguro, é bem tranquilo, as estradas são bem seguras. Os veículos também são bem seguros. É uma coisa aqui que no Japão eu achei assim um pouquinho mais fraco. Os caminhões aqui, como as estradas são mais estreitas, né? Os caminhões são menores e as cabines são pequenas. E eles são todos a cabine em cima do motor, então a segurança não é tão boa quanto um caminhão que a gente chama de convencional. Que são esses caminhões com aquele bico na frente, né? Que o motor vai à frente. Então, caso de um acidente, você está muito mais protegido. Aqui eles, volta e meia, alguém acaba morrendo aí num acidente, mas você mantendo sua distância, o segredo de você evitar acidente, além de você prestar atenção, é você sempre manter uma boa distância. Nunca vai muito atrás de uma pessoa para você fazer uma ultrapassagem. Fique uma distância de uns 50 metros, 40 metros pelo menos, que é bem mais difícil de você ter um acidente. Na verdade, quem bate caminhão, principalmente caminhão grande assim, é porque está andando muito perto.
Daí acontece alguma coisa, o caminhão precisa aí de mais de 150 metros para poder parar. O cara não tem essa distância, acaba sofrendo um acidente. Então, a dica é essa. Não segura o telefone, usa um hands-free set, usa um headphone ou um Bluetooth. Não fica fazendo texto e não fica andando muito perto. Fazendo isso, 90% dos seus problemas estão resolvidos. Claro que você está dirigindo, tudo pode acontecer. Pode estourar um pneu, pode cair alguma coisa de algum lugar e bater em você. Tudo pode acontecer, claro. Mas você prestando atenção e não fazendo burrada, não ficando aí sem prestar, segurando o celular e fazendo texto e andando muito próximo dos outros, sem ter visão, né? Você não vai ter problema. Não vai ter problema algum. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por fazerem companhia. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, por favor, assina meu canal. Em breve estarei postando mais vídeos aí a respeito da vida do Japão, a dirigir, coisas do gênero. Se você está aprendendo inglês, tem vários vídeos em inglês, inclusive muitos documentários sobre o Japão, todos em inglês, muito bons. Alguns dá para você colocar nas configurações do Google ali, do YouTube, e até traduzir para português. O próprio sistema traduz. Não são todos, mas alguns são possível fazer isso. E por favor, assine meu canal, me acompanhe no Facebook, no Instagram, no Twitter. E em breve estaremos de novo juntos. Mais uma vez, obrigado por assistir. E até a próxima. Falou!